Continuando a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, Orientação Afetuosa, estamos no último capítulo, capítulo 27, falando sobre as cartas de Srila Govinda Maharaj, explicando, dando respostas para os devotos. Então vamos ler uma outra carta. Vou ler somente o finalzinho aqui, que é importante, da última carta, para quem não pegou a aula passada. Somente o último parágrafo. E aí Gurudeva fala assim: para o crescimento espiritual dos praticantes sinceros, o melhor será ler as publicações da nossa missão. O melhor será ler as publicações dos livros da nossa missão, através da sua própria percepção divina. Srila Siddhar Maharaj, ele nos apresentou o néctar das escrituras de uma maneira generosa, clara e prática, para que nós pudéssemos obter o alimento nelas contido. Se nós tentarmos compreender tudo por conta própria, apenas nós ficaremos confusos e desorientados. Então, essa é a visão de Srila Govinda Maharaj: ler os livros da missão. Se nós formos ler as escrituras, nós vamos ficar confusos e desorientados. Então, Srila Siddhar Maharaj deu todo o néctar para nós, através dos livros, e Gurudeva também, Srila Govinda Maharaj e Srila Acharya Maharaj. Então, o foco não é ler escrituras, é ler os livros da nossa missão. E agora uma outra carta, ele diz assim: nessa época, após o desaparecimento de Srila Sarasvati Thakura Prabhupada, nós vemos que alguns grupos, eles estão muito interessados em Astakalya Lila, Smarana, ouvir sobre esse Lila dos passatempos íntimos de Krishna, antes de atingirem a posição adequada em suas vidas devocionais. Eles realmente não sabem que isso é muito perigoso para eles. A qualificação, ela é mencionada no Sri Bhakti Rasamrita Sindhu por Srila Rupa Goswami Prabhu. Então é muito perigoso, as pessoas querem ler coisas que não é apropriada para as pessoas. Então tem que estar no nível alto para poder ler isso. E mesmo assim, como eu falei ontem, Gurudeva, quando Siddhar Maharaj mandou ele ler o Gita Govinda, ele falou: eu li porque meu Guru orientou, mas eu não prestei atenção. Eu li sem prestar atenção. Então, o alicerce é extremamente importante, e as pessoas querem fazer já o acabamento antes do alicerce. Não é qualquer um que pode ler esses livros. Por isso, Gurudeva, eu li o finalzinho da aula da carta de ontem, que eu li. Por quê? Porque nós temos que ler os livros da nossa missão. Para a nossa segurança, o buscador sincero, ele tem que concentrar nos livros que foram publicados na nossa missão. São mais de 70 livros. Outro dia Gurudeva falou isso. São mais de 70 livros que Siddhar Maharaj nós temos dele, compilados. Tem muitos livros de Srila Govinda Maharaj também, e de Srila Acharya Maharaj tem por volta de 6 livros, mais ou menos. E aí tem um verso aqui de Rupa Goswami que diz assim: enquanto nós não conseguirmos uma posição firme em Ruchi, nós permaneceremos desqualificados. Quem está em Ruchi, aí que está, uma posição firme em Ruchi. Ruchi é o antepenúltimo estágio
para se chegar na meta última da vida. Tem Ruth, depois vem Ruth, depois vem o apego, depois vem Bhava. Então, Ruth é o antepenúltimo estágio para você chegar em Krishna Prema, que é a meta última da vida. Então, como diz aqui Rupa Goswami, enquanto nós não conseguirmos uma posição firme em Ruth, nós permaneceremos desqualificados. Todos nós somos desqualificados. Outro verso. Portanto, nós devemos dizer que antes de alcançar os anarta nivriti, a liberação dos anartas, nista, que é um forte, e ruti, se alguém tentar ouvir tal lila de Krishna sem um guardião adequado, ele cairá no lixo do sarradismo, da imitação. Aquele que quiser ler isso, ouvir isso, sem estar qualificado, ele cairá no lixo do sarradismo, da imitação. Gurudeva falou, Srila Govinda Maharaj falou, você ler o Bhagavatam sozinho, a chance de você se tornar um sarrati é muito grande. Se você ler o Śrīmad Bhagavatam sozinho, a chance de se tornar um sarrati é muito grande. E Gurudeva também falou, Srila Govinda Maharaj, o sarratismo, ele o mayavadismo e o sarratismo, eles são muito tentadores. O mayavadismo é muito tentador, então a pessoa começa a ler, ela interpreta de forma errada, e isso é muito perigoso para nós. E aí Gurudeva também fala, o mayavadi é pior do que o sarraja. Aquele que é impersonalista, ele é pior do que imitador. Porque imitador, pelo menos, ele tem a visão que Krishna é uma pessoa. Ele está imitando Krishna, imitando as golpes, mas ele tem essa visão. E o impersonalista, ele é mais perigoso, o Mayavadi. Por quê? Porque ele acha que Deus é energia e que ele próprio é Deus. Então, isso é muito ruim, muito, muito, muito. Por isso, Srila Bhaktisiddhanta, ele abriu guerra tanto com o sarradismo, como também como o impersonalismo, o Mayavadi. Ele abriu guerra contra eles. Então, vou ler novamente. Portanto, nós devemos dizer que, antes de nós alcançarmos a Anarta Nivriti, que é uma fase, uma das etapas da vida devocional, de atingir o Nista, que é uma fé mais forte, né? Nista mais forte, e o Ruti, que é o gosto superior, se alguém tentar ouvir tal lila de Krishna, sem um guardião adequado, ele cairá no lixo do sarradismo, da imitação. Primeiramente, Gurudeva fala, o sentimento de quem é Krishna, ele deve surgir através do sadhana, através da prática diária. Você tem que saber quem é Krishna, o sentimento de quem é Krishna, e do sadhusanga, da associação com o devoto puro. É necessário conhecer Krishna e Krishna Bhakti, a devoção a Krishna, a seguir o caminho correto. Esse caminho, ele é o sadhusanga, associação com o devoto, e dessa forma, o praticante, ele será capaz de discernir o que é lixo e o que é bom. É o Paramahansa, como diz Swami Maharaj Prabhupada. O Paramahansa é o cisne, o grande cisne. O cisne é aquele que separa o leite da água. Você mistura a água no leite, o cisne tem essa capacidade, e as escrituras falam, de separar a água do leite.
Então, Paramahansa, ele consegue separar o lixo do que é bom. Por isso, Prabhupada fala, né? Para ler o Srimad Bhagavatam tem que ser um Paramahansa. Não que o Bhagavatam tenha lixo lá, claro que não. O Bhagavatam é a escritura pura. Mas para você captar o néctar que tem lá dentro, para Kali Yuga, você tem que ser um Paramahansa. Então nós temos que ler, não devemos ler essas escrituras. E os 5 processos principais da Bhakti Yoga, um deles é Shravana Bhagavata, escutar. Shravana é escutar. Escutar a boca de lótus de um devoto puro. Então é muito complicado isso, as pessoas quererem ler o que não estão apropriadas para ler. E aqui Gurudev vai deixar claro isso. Continuando aqui. Então o sadhusanga é extremamente necessário. É necessário conhecer Krishna e Krishna Bhakti, a devoção a Deus, e seguir o caminho correto. E esse caminho é o sadhusanga, a associação com o devoto. E dessa forma, o praticante ele será capaz de discernir o que é o lixo e o que é bom. E ele então desenvolverá o apego a Krishna. E quando esse apego ele for forte, ele é chamado... Quando esse apego for forte, o devoto ele abandonará completamente toda a mundanidade. Isso é chamado de anartha nirivriti, largar os anartas, largar o mundo, a mundanidade, largar os maus hábitos. Anartha nirivriti. E caso contrário, se nós ouvirmos Krishna Lila, os nossos anartas, eles aumentarão. Se nós ouvirmos o Krishna Lila, os anartas aumentarão. Mas a nossa consciência de Krishna, ela não... A consciência de Krishna não aumenta. O que aumenta se você ouvir o Krishna Lila são os anartas. É um devoto puro falando isso. Primeiro, com o sadhusanga, nós praticaremos o bhajana kriya, a prática devocional. Com o sadhusanga, com a associação dos devotos, com o devoto puro. Os 9 processos do serviço devocional, bhakti-anga, e assim, gradualmente, o nosso uruti, o gosto superior, ele se fortalecerá. E os nossos anartas, eles se dissiparão, eles acabarão. Tudo isso virá através do sadhusanga. Os anartas irão embora com a prática na associação dos devotos. A associação com um sadhu qualificado, isso é importante. Existem também diferentes níveis de sadhus. Se nós nos associarmos a um Madhyamadikari, nós alcançaremos esse nível. Mas, se nós tivermos a associação de um Uttamadikari, que, mesmo assim, ele descenda ao nível de um Madhyamadikari, nós ascenderemos muito rapidamente. Outro dia, Puri Maharaj, o sannyasi do Equador, ele deu uma aula falando que você vai chegar no nível de acordo com o teu guru. Se o teu guru não for um Uttamadikari, você nunca vai ser um Uttamadikari. Depende do teu guru, você tem um nível para chegar. Então, é o que o Gurudeva está falando aqui. Se você tiver associação com o sadhu, que é Madhyamadikari, você vai chegar nesse nível. Mas, se você tiver associação com o Uttamadikari, mesmo que o Uttamadikari ele tenha descendido
para o nível de Madhyamadikari, quando o Guru prega, quando um Tamadikari prega, ele baixa o nível para Madhyamadikari, para pregar para nós. Mas aí você rapidamente chegará no nível mais elevado. No Gaudiya Vaishnavismo, tudo tem níveis, nada é igual. Não existe igualdade no Gaudiya Vaishnavismo. Na verdade, no mundo material, no mundo transcendental, não existe igualdade, nada é igual. Tudo tem patamares. Quando o apego ele é muito forte, chama-se Rati. E nesse estágio, ouvir o Astakalya Lila de Krishna o ajudará a alcançar a sua posição superior. Quando você tem um apego forte por Krishna, que é Rati, aí nesse estágio, ouvir o Astakalya Lila de Krishna, ele ajudará a alcançar a sua posição superior. Após o Ruti, tudo será belo. Mas, antes disso, antes do Ruti, se nós ouvirmos o Astakalya Lila, nós cairemos no lixo do sarradismo. Isso é um fato. Novamente, Gurudeva fala, o lixo do sarradismo, o lixo da imitação. Anartha Nivriti é como ter passado nos exames de admissão, onde todas as matérias elas foram estudadas e depois ingressar na área da especialização, como as artes ou as ciências. Então, primeiro, nós temos que nos livrar dos maus hábitos materiais, Anartha Nivriti, livrarmos, extinguir os maus hábitos, como diz Gurudeva. E depois, todas as matérias, elas ficarão estudadas. E depois, nós ingressaremos na área da especialização. Enquanto nós estivermos presos aos anartas, nós não conseguiremos ir para essa próxima fase. É como um exame de admissão no curso superior, como um curso de artes ou de ciências. Portanto, até alcançarmos essa fase de Anartha Nivriti, a liberação dos anartas, deve-se praticar todas as matérias e, em seguida, a especializar-se de acordo com o seu Shirada, de acordo com a sua fé e de acordo com o seu Ruti, o seu gosto superior. Caso contrário, o nosso anarta ele aumentará. A luxúria em sânscrito, ela é chamada de Manobhava, ou seja, é o crescimento na mente. Mano é mente, é o crescimento na mente. E quando a mente ela está poluída, o corpo ele também se polui. O princípio fundamental é o apego a Krishna. Se esse apego ele for genuíno, então a pessoa ela está qualificada para ouvir um guru qualificado. Se o apego a Krishna está forte, a pessoa está qualificada para ouvir um guru qualificado. E esse é o método geral da prática devocional. Nós temos que estar qualificados para ouvir um guru qualificado. Senão, como disse Lachar Maharaj,
entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando a gente escuta o Harikata de um guru qualificado, se você não estiver qualificado, entra por um ouvido, sai pelo outro. Enquanto nós estivermos com esses anartas, é muito difícil entrar na alma o que o guru fala. A gente escuta todo dia, e por que não entra na alma? Porque nós ainda temos muitos anartas. Tapassi Maharaj falava, eu falo há 38 anos, ele falava a mesma coisa. Eu falo Harikata há 38 anos. E eu falo sempre a mesma coisa. E vocês ainda não aprenderam. Por isso eu continuo falando a mesma coisa há 38 anos. Ele falava sempre isso. Por quê? Porque a gente não está qualificado para aprender o que ele estava dando para nós. Então, entra por um ouvido, sai pelo outro. Você pode até saber tudo no intelecto, você sabe o que deve fazer, mas você não faz. E isso é uma das doenças da alma. A quinta doença da alma é você saber o que é bom, mas você não consegue fazer, porque a alma está doente. Temos uma outra carta aqui agora, que é uma resposta de Srila Govinda Maharaj a uma pergunta de um devoto. Srila Govinda Maharaj fala, haviam muitos seguidores extraordinários vivendo com Shriman Mahaprabhu, como acharyas, e Mahaprabhu pregou a consciência de Krishna e a difundiu por todo o mundo, e especialmente a humanidade. Ela foi iluminada por meio dos seus ensinamentos, os ensinamentos divinos de Mahaprabhu. Mas, após Mahaprabhu, alguém precisava ser o líder, o sucessor, e ele claramente confiou essa responsabilidade a Srila Rupa Goswami Prabhu. Nós já lemos também aqui que Mahaprabhu deu as bênçãos, ele pediu para todos os associados dele, Swarupa Damodar, Ramananda Roy, todos darem as bênçãos para Srila Rupa Goswami Prabhu, para ser o capitão, para continuar a Sampradaya. Por isso nós somos da Rupa Nuga Sampradaya. Gurudeva fala, por que não é Chaitanya Sampradaya? Porque ele escolheu o Rupa Goswami para continuar, para ser o capitão. E de maneira semelhante, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele transmitiu a missão a Srila Siddhar Maharaj, fazendo-o cantar a canção transmissora do poder. Qual a canção que transmitiu o poder para Srila Siddhar Maharaj? Sirupa Manjari Pada. E isso foi na presença de muitos irmãos espirituais, mais velhos e mais jovens, de Srila Siddhar Maharaj. E dessa forma, Srila Sarasvati Thakur Prabhupada, ele deu uma pista de que Srila Siddhar Maharaj, ele deveria continuar a linhagem de Srila Rupa Goswami Prabhu. E todos compreenderam isso. Após o desaparecimento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a maioria daqueles que necessitavam do sannyasi, eles procuraram Srila Siddhar Maharaj para recebê-lo. E esse é o exemplo nesta época. Srila Siddhar Maharaj deu o sannyasi para muitos e muitos e muitos irmãos espirituais dele, inclusive Keshava Maharaj, que é o sannyasi, o Guru Sannyasi de Ase Bhaktivedanta e de outros grandes devotos. Então Siddhar Maharaj iniciou vários como sannyasis.
E na época de Srila Mahaprabhu, haviam muitos devotos fervorosos e muitos que eram como gurus para Srila Rupa Goswami Prabhu. Sri Ramananda Roy, Sri Swarupa Damodar e outros, eles ocupavam posições de destaque. Rupa Goswami considerava eles como gurus. Em Jagannatha Puri, Srimad Mahaprabhu, ele apresentou Srila Rupa Goswami Prabhu como o sucessor em uma assembleia dos seus associados. E lá, muitos dos discípulos mais antigos e mais jovens de Srila Rupa Goswami Prabhu, eles estavam presentes. E Mahaprabhu, ele já o havia abençoado plenamente. E ele tinha instruído os demais a também examinarem Rupa Goswami Prabhu. E todos ficaram maravilhados com a sua qualificação. E eles concluíram que só seria possível graças às bênçãos de Mahaprabhu. Srimad Mahaprabhu, ele disse, sim, eu lhe concedi as minhas bênçãos plenas e vocês também lhe deem as suas bênçãos. Mahaprabhu, foi dito aqui por Gurudeva que Mahaprabhu nunca havia declarado publicamente que ele tinha dado as bênçãos para alguém. E ele declarou publicamente que ele deu as bênçãos para Rupa Goswami Prabhu. E dessa forma, todos puderam compreender que Mahaprabhu, ele estava preparando Srila Rupa Goswami Prabhu para assumir a responsabilidade de dar a continuidade à sua Sampradaya. E mais tarde, nós podemos ver que, com a sua respeitosa orientação, os Goswamis de Vrindavana e os outros, eles viveram felizes as suas vidas únicas e divinas de pregação. Vou ler novamente isso. E mais tarde, nós podemos ver que, com a sua respeitosa orientação, os Goswamis de Vrindavana e outros viveram felizes as suas vidas únicas e divinas de pregação. Todos eles saíram pregando. Todos eles saíram pregando. E de um rio surgem muitos canais, mas nem todos terão o mesmo nome. Muitos canais, eles nascem do rio Ganges, mas o próprio rio Ganges, ele flui em um único canal. E da mesma forma, a linhagem de Mahaprabhu, ela flui pelo canal de Srila Rupa Goswami Prabhu. Muitos eram, talvez, mais qualificados e mais antigos do que Rupa Goswami Prabhu, mas Mahaprabhu, ele lhe confiou a responsabilidade de continuar a sua Sampradaya. Por isso, todos os Goswamis de Vrindavana, eles evitaram as suas próprias Sampradayas. Eles não criaram uma nova Sampradaya. Ninguém criou a sua Sampradaya identificada com os seus nomes.
Mesmo tendo muitos discípulos, eles os direcionavam para a linhagem de Srila Rupa Goswami Prabhu, Arupanuga Sampradaya. E nós podemos ver isso no Gaura Lila. Quando nós vemos a sua manifestação no Krishna Lila, também ali o anseio interno de serviço de todos os grupos de manjares, ele é automaticamente direcionado para o serviço exclusivo a Sri Radha Govinda, sob a orientação de Sri Rupa Manjari. Então, no Lila de Krishna também, todas as manjares, elas são subordinadas a Rupa Goswami, que é Rupa Manjari. Tudo é direcionado para Krishna, mas quem coordena é Rupa Manjari. E Rupa Manjari no Gaura Lila é Rupa Goswami Prabhu. Então, por isso Mahaprabhu escolheu ele. Apesar de ter vários e vários, como diz aqui, vários e vários devotos que eram mais qualificados do que Rupa Goswami, Mahaprabhu escolheu o Rupa Goswami Prabhu para ser o capitão. Da mesma forma que no Krishna Lila, Rupa Manjari coordena todas as manjares e ele é servo de Lalita Devi. Srila Siddhar Maharaj, ele deu um exemplo muito interessante. Numa família, ambos os pais, eles são superiores aos filhos e ambos são respeitados por eles. O pai, ele é o proprietário de toda a família, incluindo a mãe. Mas, quando o filho, ele vem prestar-lhe homenagens, primeiro ele dirige-se à mãe e depois ao pai. Quando o pai morre, toda a propriedade, ela não passa para a mãe, embora ela ocupe uma posição superior e ela seja mais respeitada do que o filho, mas sim passa para o filho. A partir deste exemplo, nós podemos compreender algo sobre a linha de sucessão discipular. Esse é um exemplo que Srila Siddhar Maharaj deu. Eu não consigo expressar tudo o que eu sei em inglês, Gurudeva fala, mas esses são os fatos. Eu creio que o melhor é nós sermos cuidadosos com essas questões complexas e profundas e não tentarmos abordá-las precipitadamente, sem a maturidade necessária. Procure compreender as respostas que eu dei e, com a orientação dos nossos livros da missão, prossigam com cautela em seu nobre desejo de praticar e de divulgar os ensinamentos de Shriman Mahaprabhu. E assim termina esse capítulo falando sobre as cartas, de Gurudeva. Então vou ler o último parágrafo. Procure compreender as respostas que eu dei e, com a orientação dos nossos livros da nossa missão, prossigam com cautela em seu nobre desejo de praticar e de divulgar os ensinamentos de Shriman Mahaprabhu. Então acabamos o capítulo 27
do livro Orientação Afetuosa de Srila Govinda Maharaj. Deixe-me ver aqui, parece que tem o 28. Deixe-me ver qual que é. Nós estamos na seção 4, o 28, tesouros. E depois tem o apêndice 1 e 2. Deixa eu ver aqui, tesouros. É o capítulo 28, é o último capítulo do livro. Mas é bem curtinho. Amanhã nós vamos terminar então esse livro, amanhã de manhã, e aí começaremos outro livro. Então vamos cantar agora. Tem algum comentário? Não. Pergunta? Então vamos cantar agora a canção Glorificando Mahaprabhu. Daini Atmika, uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura, página 114 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Prabhuhe Emanadurmati Sansara Vitore Podiati Nuami Emanadurmati Sansara Vitore Podiati Nuami Tavanida Jan Kono Mahajane Pataya Dileturi Tavanida Jan Kono Mahajane Pataya Dileturi Doya Kori More Patitade Ohiro Amare Dia Doya Kori More Patitade Dia Ohiro Amare Dia Ohedina John Shunobalo Kata Ula Sita Hebehia Ohedina John Shunobalo Kata Ula Sita Hebehia Tomare Tarite Krishna Chaitanya Tomare Tarite Krishna Chaitanya Navadvipe Avataro Navadvipe Avataro Tomare no Koto Dinahina Jone Tomare no Koto Dinahina Jone Korilena Bhavaparo Korilena Bhavaparo Vedera Pratijna Rati Bharatore Rukmavana Viprasuta Vedera Pratijna Rati Bharatore Rukmavana Viprasuta Mahaprabhu Name Nadia Mataya Songi Bhaya Vaduta Mahaprabhu Name Nadia Mataya Songi Bhaya Vaduta Nanda Sita Jini Chaitanya Gosai Nanda Sita Jini Chaitanya Gosai Nijanama Koridana Nijanama Koridana Karilo Jagat Tumi Ojaya Karilo Jagat Tumi Ojaya Lohani Japaritana Lohani Japaritana Sikata Shunya Siyachinata Tomara Charana Tole Sikata Shunya Siyachinata Tomara Charana Tole Bhakati Vinoda Tadiya Tadiya Panakahini Bole Bhakati Vinoda Tadiya Tadiya Panakahini Bole Hari He 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 Jaya Shakti Nandana 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 Gaura Hari Jaya Shakti Nandana Gaura Hari Gaura 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 Hari
Jaya Sacinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Hari Hari Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Doya Nitai, Doya Gora, Doya Nitai, Doya Gora. 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribol, 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 Haribol. Vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, página 54, livro de Kirtan, Templo de São Paulo. Enquanto isso, vocês recebam darshan das deidades no altar. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Madhusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Dadadara Shiva Sati Gaurabhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Sri Jiva Gopala Bhattara Sakarunata. Jai Vasai Koi Charana Vadana. Jai
Vamos ver quem está conosco aqui participando pelo Facebook. Hoje não conseguimos fazer a transmissão pelo canal do YouTube. Temos aqui o Doi Amor Prabhu, o Jadonati Prabhu, o Ramanuja Dasanudasa Prabhu, deixa eu ver quem mais aqui no outro aparelho. Dandavat Pranam Brahmanuja Prabhu. Koti Koti Pranam. Temos aqui também André Ferreira participando conosco. Então, são essas pessoas que aparecem aqui para mim. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até o programa da noite às 19 horas.